Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. Vocês sabem que aqui a gente gosta de debater temas que são incríveis e relevantes para a educação. E hoje eu tenho a honra de receber o professor Bruno Lima. A gente vai falar um pouquinho sobre pedagogia freiriana. E, gente, quero fazer um parênteses aí para dizer, né? O Bruno, ele veio como uma indicação de um colega do grupo de educadores Google. Bruno também é educador Google como eu, né? A gente se encontrou aí nessa comunidade. Então, eu quero contar para vocês, né, como a gente vai fazendo laços potentes aí ao longo da vida. A gente comentou isso aqui um pouquinho antes de começar a entrevista. E eu combinei aqui com o Bruno que a gente começa começando, né, Bruno? Então, eu quero te mandar a primeira pergunta. Como os princípios da pedagogia freiriana podem ser aplicados no dia a dia da sala de aula, levando em consideração as realidades e os desafios da educação contemporânea? Professor Bruno, boas-vindas, que honra te receber aqui no Conversa de Classe. Que é isso, que honra estar participando. Fico muito feliz pelo convite e pela indicação também do Carlos. Grande abraço aí para o Carlos, que tem participado aí dessa perspectiva pedagógica, que tem me ajudado a entrar em alguns lugares que eu nunca imaginei, tá? Como, por exemplo, a sede da Google lá, onde a gente pôde estar juntos. E que, às vezes, até saindo da onde eu moro, aqui na cidade de Francisco Morato, e tendo uma perspectiva mais das comunidades, da favela, e a gente acaba, às vezes, até se limitando um pouco, e aí quando chega nesses locais a gente começa a ver que tem muita gente da gente também, que faz com que aconteça realmente alguma educação que tem até muito a ver com o nosso tema, né, que são a pedagogia freiriana e esses assuntos sobre Paulo Freire. Pois, o que eu vejo hoje em dia, tipo, nessa estrutura, como a escola tem funcionado, como as realidades têm funcionado, é utilizar a pedagogia freiriana para se aproximar do aluno, primeiramente. Eu acho que existe ainda um abismo muito grande entre o professor como um agente para estudar a realidade do aluno junto com ele, sabe? Tipo, acho que essa é a perspectiva mais interessante do que tem apresentado assim na questão freiriana e até, sei lá, depois da pandemia, que eu acredito que tenha distanciado muito as pessoas devido a uma causa, primeiro aí física, né, que a gente já vê essa necessidade, depois de uma geração de costumes que vem, né, com essas ações, e que agora dentro da escola tudo começa a borbulhar, né? Então quando tudo começa a aparecer e ainda existe ainda talvez essa contraposição ali entre professor e aluno, e não professor com o aluno, e juntos os dois na busca pelo conhecimento, como o Freire fala bastante. Então, nessa realidade, eu vejo que, tipo, o diálogo falta. Então, tipo, normalmente, eu entendo o lado dos professores também, que, tipo, tem que dar conta de material didático, porque essa é a cobrança que vem de cima, né? Então, existe ali ainda os grilhões, as correntes ao material didático que, em contraponto do que deveria ser, que é algo como um material que pode ser consumido, que pode ser, tipo, ser recortado e aproveitado em alguma atividade, tem virado ali uma regra. Então, tipo, eu preciso seguir isso, exatamente isso daqui, e a curiosidade do educando ali, a curiosidade do aluno fica sempre de lado, sabe? Então, tipo, quando você tira esse protagonismo do aluno, quando você não consegue colocar ele como protagonista nessa busca pelo conhecimento, falta aí essa perspectiva do aluno como participante da aula, sabe? Então, tipo, como que eu vou fazer alguma coisa? Como que eu vou estar junto ali com o professor? Então, é complexo também, tipo, eu entendo que todo o contexto ali do que vem acontecendo, eu, pelo menos no chão de sala ali, tenho entendido os alunos um pouco, assim, com uma falta de atenção absurda, que vem também no retrospecto acho que talvez de pandemia, mas também de alguns costumes que vem acontecendo. Então, são coisas que vão minando ali, que vão aparecendo e que causam um certo contraponto até qualquer tipo de pedagogia. Então, vem também toda essa realidade da educação em si, mas que eu acredito ainda que com essa perspectiva freiriana seja ali algo que a gente tenha como necessidade agora, justamente agora, para poder começar a conversar mais com esse pessoal, para poder estar mais próximo desse pessoal
e a gente conseguir trabalhar junto, sabe? Tipo, acho que essa é a palavra, assim, que fica, que é tentar se aproximar mesmo dos alunos e dos conhecimentos dele, da realidade dele, para todo mundo conseguir caminhar e fazer as coisas acontecerem. E Bruno, eu acho que a sua fala, né, ela vem num momento muito propício aqui no Conversa de Classe, porque você sabe que a gente tem uma comunidade de docentes que nos acompanham, mas a gente tem também uma comunidade de graduandos que acompanham o programa que ainda vão para a sala de aula. E uma coisa que eu tenho tentado trazer, sabe, que eu tenho me provocado, é que a gente consiga falar da realidade exatamente como você está dizendo, né? Tem uma complexidade por trás, né, de toda essa situação que envolve a relação do professor e do aluno, mas também tem saídas, né? Sim. Não são únicas saídas, a gente sabe disso, a gente também não está aqui para dar receita, né? Uhum. Mas acho que exemplos como o seu ajudam a inspirar que as pessoas também busquem outras soluções, ou que pelo menos elas consigam olhar para o problema de uma outra ótica, né? E você falou muito sobre o diálogo na sua fala, né? Eu queria até te perguntar como que você acha que o diálogo e a problematização, eles podem ser utilizados para promover a autonomia e o protagonismo dos alunos, construindo aí um ambiente de aprendizagem que seja mais significativo e engajador. E engajador é a palavra da vez aí na educação, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta, assim, ampla, mas acho que é uma pergunta que você vai arrasar aí trazendo resposta pra gente. Legal. Sobre essa questão de significativo, tipo, eu acho que tem uma parte muito que fica muito que falta dentro da educação, que é mostrar para o aluno que ele não está estudando um material, sabe, que ele não está estudando um conteúdo que está sendo projetado numa lousa ou que está sendo colocado numa escrita numa lousa. Ele tem que entender que ele está estudando a realidade, sabe, tipo, e faltam esses elementos na própria realidade. Teve um SESI que eu trabalhei lá em Campo Limpo Paulista, aonde a porta embaixo tem a questão dos ângulos, sabe? Então, tipo, vai mostrando ali para o aluno quanto que ele abre a porta, quanto que é aquela angulação. Então, ele consegue observar dentro da realidade aquilo que ele está estudando no livro, sabe? Então, tipo, isso é uma questão significativa. Tinha tabuada, sala de matemática. Então, quando você começa a dar esse significado para o aluno dentro da própria realidade, ele começa a identificar esses elementos e aí a educação ela vai acontecendo até sem o próprio professor. Porque ele vai observando, ele vai decodificando e vai conseguindo trazer significado, porque vai dando significado para ele. Quando eu tenho o único significado de espetar dentro de uma prova ou aquele conhecimento, isso faz com que o aluno esteja, pô, eu tô toda hora sendo testado, sabe? Então, tipo, eu preciso fazer aquilo porque uma hora eu vou ser cobrado por aquilo. E aí a educação vira uma questão, tipo, é a própria educação bancária que o Freire colocava tanto, né? Então, tipo, essa é a primeira perspectiva dessa questão de significado. E acho que essa ampliação dessa educação, essa proximidade da educação com o aluno, a gente consegue trazer outras perspectivas, sabe? Então, tipo, trazer a perspectiva do aluno também é uma das coisas, assim, que faz com que ele seja protagonista, sabe? Então, tipo, esse protagonismo, ele acontece muito. E sobre essa questão do engajador, ontem eu tive um contato com uma pedagogia que eu não conhecia, de fato, estou estudando para o concurso que vai ter em Jundiaí, e aí eu tive contato com uma pedagogia do Mauro Betti, ela vem crescendo bastante, que é a pedagogia da corporeidade, que vem colocando o jogo como algo central. Então, essa questão do engajador, eu pensei sobre isso, sabe? Tipo, essa questão de trazer o jogo como um elemento físico mesmo dentro da aula. Então, tipo, pô, vamos aprender através da brincadeira, vamos aprender através de observar esses elementos, como eu falei, então ir atrás, ir decodificar, falar, ó, hoje a gente vai criar isso, então a gente vai conseguir colocar as angulações, depois a gente vai ver como é que funciona. Ah, vamos falar sobre formas geométricas, vamos criar uma amarelinha lá embaixo, vamos entender como é que funciona a amarelinha, chama um professor de educação física, vamos trocar uma ideia, vamos ver como é que funciona. Então, quando tem essa proximidade do aluno, tipo, o aluno vai tendo vai sendo instigado, sabe, a investigar a própria realidade, isso faz com que ele seja mais próximo do professor e mais próximo do conhecimento, porque ele vai começando a identificar na sua própria realidade, no seu, cada vez que ele olha para alguma coisa, ele está aprendendo, sabe? Tipo, as crianças são muito assim, né? Às vezes até o próprio sistema educacional vai podando um pouco isso, né? Então, tipo, vai tirando um pouco disso através justamente disso. Pô, levanta uma questão e fala, mano, ah, mas não está no material, tá? Vamos falar sobre outras questões aí. Então, isso você coloca a energia lá embaixo.
Então, tipo, trazer essas questões para junto do aluno. Eu lembro que com o quinto ano trabalhando, a gente fazia planejamento participativo, então eu mostrava para ele lá no SESI lá, ó, essas são as expectativas, então a gente precisa chegar nisso daqui, esses são o que o SESI quer, a gente até fazia, tipo, ali mudava algumas palavras, porque às vezes para as crianças é um pouco complicado, né, então a gente falava, ó, tá querendo dizer isso daqui, então a gente quer chegar nessa habilidade aqui dentro da educação física, sou professor de educação física, né, então quer identificar isso, quer entender como que funcionam as regras e tal. Então, como que a gente vai aprender isso? Aí começa, falou, não, nessa semana aqui a gente vai ver isso desse jeito, vocês vão trazer material, vai trazer pesquisa, depois a gente vai descer, vai fazer tal coisa, vai no laboratório aqui e ali, então a gente começa a fazer com que o aluno seja participante, sabe? Então você vai começando e eles mesmos já vão falando, ó, semana que vem vai ser isso, né? Então a gente vai fazer, então vai criando ali um ambiente onde vai trazendo para a proximidade, o professor vai até trabalhando um pouco menos, porque já fez o planejamento junto com o aluno, não precisa parar em outro momento para poder fazer planejamento, sabe? Então, são coisas ali que às vezes é maçante, então, tipo, é difícil, às vezes até para uma criança entender, pô, eu tenho que pensar no que eu estou fazendo, porque daqui para frente as aulas vão ser aquilo que eu escolhi, sabe? Então, ter essa responsabilidade também, que eu vejo que a gente tira muito isso do aluno também. Algumas responsabilidades, tipo, pô, de buscar o próprio material, cuidar do próprio material. Às vezes é toda hora de falando alguma coisa, mas isso são coisas que tem que ir acontecendo. Para ter esse protagonismo, para ter essa autonomia, a gente precisa começar a ceder um pouco mais, sabe? E Bruno, como é incrível, né, que essa ideia, tudo que você está comentando, ela vai muito na linha de que para a gente formar pessoas, né, a gente precisa de fato que elas sejam críticas, elas sejam conscientes, né. Eu gostaria até de perguntar para você, como que você acha que a pedagogia freiriana, ela é capaz, né, de trazer essa consciência e essa criticidade para quem está sendo formado ali por ela, inclusive muito no sentido de que essas pessoas elas possam depois intervir na sociedade de forma ética e responsável. Como que você acha que a pedagogia freiriana constrói aí esse caminho? Olha, eu gosto muito do caso de Angicos, sabe? Eu acho que o caso de Angicos do Freire é um dos mais famosos e é muito interessante falar sobre ele, porque é um sucesso que não é comentado muito. Na verdade, Freire não é muito comentado aqui no Brasil. Freire ele é místico aqui, todo mundo fala, entende ele é patrono da educação brasileira, ele foi educador, mas ninguém compreende a dimensão que é Freire. Então, você pensa assim, todas as pessoas que vocês conhecem dentro da academia, e se você juntar todos e colocar dentro de um balaio, o cara é o terceiro mais citado em artigos científicos no mundo. Então, se for falar dele, tem só mais dois que são mais citados que eles. O cara é mais citado que Marx, mais citado que Kant. Então, ninguém entende qual que é a dinâmica do Freire. Freire, ele vem com uma perspectiva de, primeiro, identificação da realidade do entorno do aluno. Então, o que acontece com a família, o que acontece na comunidade, aonde você está inserido, primeiramente. Então, você entende o aluno como fruto daquele meio, você entende como fruto daquelas relações com o meio também, então, que tem as proximidades com os amigos, quais são as brincadeiras. Eu acho que dentro da educação eu tenho trabalhado muito isso, então, tipo, às vezes vai começar a falar sobre brincadeira, fala, ei, vocês brincam do quê? Do que vocês estão brincando agora? Quais são os joguinhos que vocês estão fazendo? Vocês estão assistindo o quê? Então, isso é uma identificação junto com o aluno para você entender primeiro a realidade, depois, você debater essa realidade com o aluno, você primeiro conversar com ela, falar, pô, você mora em tal lugar, como que é lá? O que você tem de atividade física lá para poder fazer? Quais são as brincadeiras que vocês fazem nesse local? Então, tem algum outro brinquedo? Tem alguma coisa? Não tem? Tem espaço? Não tem? Como que funciona? Então, você começa a identificar e debater com ele essas ações. Então, você gosta de atividade física? Como que para você, na sua família? Então, começa a trazer um sentido ali para ele, começa a mostrar para ele que aquilo ali é importante e vai trabalhando. E aí, em Angicos, o Freire primeiro começa a identificar, chega com um grupo ali para poder entender como que funcionava a realidade. Depois, chama o pessoal, passa com carro de som nas ruas, falando, ó, vai ter aula, não sei aonde, vamos chegar todo mundo lá, vai lá que vocês vão aprender. Tem até um livro muito bom que eu deixei de indicação para vocês, para entender o que aconteceu ali na década de 50, 60, que é De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, que é muito bom, explica tudo certinho ali, como que foi, como os movimentos populares eles começaram nessas décadas, e em 64 tudo corta. Então, tipo, durante a ditadura acabou,
E aí, esse projeto do Freire vem com essa perspectiva, depois eles começam a ver quais são as palavras que têm mais significado para os alunos, e aquelas palavras ali são as primeiras a serem ensinadas. E aí, ali em Angicos, a primeira palavra foi tijolo, porque era uma cidade que tinha uma olaria, que fazia tijolos, então eles viviam daquilo, então, tipo, o trabalho para eles, para conseguir uma grana, para conseguir comer alguma coisa, vinha disso, tipo, as casas eram construídas com isso, então tinha esse debate sobre o que era trabalho, como que eles utilizavam o tijolo, debate sobre a palavra tijolo, porque para eles era muito importante, e a partir daí você começa a ensinar o letramento, que tipo, é a questão de mostrar quais são as sílabas primeiro, né, então da palavra tijolo, lê junto, pede para as pessoas lerem, vai todo mundo lendo ali, depois abre as famílias das sílabas, mostra para eles que tem essas famílias, que tem outras sílabas, que tem outras formações, pede para os alunos identificarem outras palavras dentro dessas sílabas. Então, olha como que funciona esse método, sabe? Tipo, é sempre o aluno ali tendo uma participação ativa, uma participação crítica, uma participação totalmente efetiva para buscar, dentro ali do que ele está observando, algumas coisas que façam sentido para dentro da educação e da proposta do professor. E isso ainda traz para o professor, na hora que ele identifica as outras palavras a serem debatidas, a serem implementadas, a serem conversadas. Então, isso, por si só, ali, em uma aula, duas, três, você já começa a moldar ali um pensamento diferente daquele que é da escola, certo? Do depositar, né? De chegar e, ó, toma aqui, tipo, igual o Freire faz a crítica da Eva viu a uva, né? Imagina o cara trabalhar o dia inteiro fazendo bloco, chegar lá na escola lá, ter que, ó, a Eva viu a uva, vamos repetir, a Eva viu a uva. Fala, mano, vamos falar de outra coisa aí, então vamos entender outras coisas. E aí eles começam a debater essas palavras que fazem parte dessa realidade, começam a entender e depois a aprender a ler e escrever, isso tendo letramento junto. Então, tem um letramento político, tem um letramento alfabético, tem uma forma infinita de possibilidades dentro da metodologia freiriana para conseguir fazer florescer essa criticidade, sabe? Então, tipo, acho que isso é um processo mútuo, assim, vai acontecendo dentro do próprio método, porque tem essa questão de diálogo, de conversa, tanto com o aluno e com a realidade dele, sabe? Tipo, não é alguém ali que foi para poder ser ensinado só, não, é para poder aprender junto, sabe? Bruna, que lindo, assim, acho que dava para ficar horas aí te ouvindo, né, falar, e acho que é um exemplo que elucida, né, o que é essa questão de trazer significado mesmo, né, para o dia a dia, para a vida do aluno, e principalmente, né, você construir pontes, com a realidade. Quando você pensa, né, na implementação da pedagogia freiriana, quais os desafios e oportunidades que você vê nas escolas de hoje? Bom, eu vejo primeiro essa, sei lá, acho que essa ancoragem dentro de material, sabe? Tipo, o material ele tem que ser visto como um aporte. Então, tipo, é um negócio que está junto com você, você pode utilizar, mas não é Bíblia, sabe? Tipo, isso que é um caso muito sério dentro das escolas. Então, o negócio fica ali, tem que ser aberto, tem que ser feito, até porque a complicação também, de novo, não é falando para o professor, tipo, pô, é culpa do professor isso, porque é cobrado, sabe? Tipo, isso é responsabilidade que vem de cima, então, tipo, é acordo que vem de cima. Então, são coisas que são impostas e que são pedidas e que não deveria, sabe? Tipo, até porque não faz sentido. Então, quando você tem essa cobrança, essa proximidade com, pô, precisa fazer esse negócio, fica muito complicado, até porque a pedagogia freiriana ela é mais livre, ela é mais dialógica, então, nesses diálogos vão surgir outros temas. A gente, fazendo dentro da educação e dentro da realidade do que a gente tem hoje, do que é complicado, que é essa divisão por cada disciplina, cada professor tem a sua disciplina ali, a gente tem que pensar, talvez, essa pedagogia freiriana, cada um ali tentando colocar essa curiosidade para dentro da sua habilidade, para dentro do seu assunto, né? Então, tipo, eu como professor de educação física, outro como de artes, outro como de português. Então, vai cada um ali tentando fazer isso. O que é meio complicado, meio prejudicial para a própria educação, que se a gente tivesse todo mundo junto ali, tivesse todo mundo conversando, os professores juntos, fazendo planejamento juntos, dando aula juntos, com turmas juntos mesmo, tá? Todo mundo ali tivesse uma possibilidade de fazer isso acontecer dentro das salas de aula seria incrível. Mas, de novo, está cada um no seu quadrado, porque é pedido que seja assim,
e aí a gente precisa deixar dessa maneira para poder cada um fazer o seu livro e a partir daí fica essa complicação. Eu acho que primeiro, se fosse possível quebrar isso, seria muito bom, mas talvez se for ter que utilizar e ter que ser, né, nessa realidade que é a que eu vivo, é tentar trazer justamente para essa perspectiva freiriana de implicação, de questionamento, de tentar entender dentro do seu assunto o que a criança já sabe? Então, tipo, tentar fazer com que moldar um pouquinho o método para poder fazer acontecer dentro da sua realidade, dentro do seu assunto, dentro do seu tempo. Então, eu acho que essa assim, é a complicação e a saída, sabe? Tentar fazer do seu jeito. Mas eu também deixo sei lá, um incentivo, né? Acredito que seja algo que deveria acontecer e que é o que eu quero estudar até. Eu estou pensando em formas de como fazer o mestrado, porque eu quero estudar isso. Eu quero entender como fazer acontecer esses círculos de cultura hoje em dia, sabe? Tipo, eu quero trazer o que o Freire não conseguiu fazer devido, de novo, a um golpe cívico-militar, onde arrancou os projetos educacionais. Pô, nesse livro que eu citei, tem assim, tá, começa tal projeto, o MEB, Movimento de Educação Básica, começa em 52, acaba em 64, aí começa outro, começa em 53, acaba em 64. Tipo, eles acabaram com a educação popular. E aí fica a crítica, pô, imagina desde a década de 60 até hoje, se a gente tivesse uma educação popular de qualidade. Então, o que que seria o Brasil, sabe? Isso que eu fico pensando sempre. Se tivesse esses seres políticos passaram por todo esse método, pô, do caso de Angicos que eu falei, o Freire conseguiu alfabetizar aí 300, Freire e sua equipe, né? 300 trabalhadores e trabalhadoras ali daquela comunidade em menos de 40 horas, cara. Então, tipo, pô, foi muito pouco. Você para pensar o que que a gente passa, tipo, de 6 meses, um ano para conseguir fazer isso. Cara, ali, se parar para pensar em um mês, dois, se fosse colocar a cada 5 horas por dia, 3 horas por dia ali, pô, é um absurdo, assim. Então, tipo, a efetividade dos movimentos educacionais são gigantescas. Porque, de novo, não tem uma coisa física ali que você fala assim, pô, é isso daqui que eu tenho que seguir. Não, você vai criar junto com o aluno. Então, você vai pegar livro daqui, dali, daquilo outro, vai pegar vídeo, tudo junto, monta uma aula para poder experienciar o que que é, faz visita técnica, vai junto, cola lá para poder entender como é que funciona. Então, essas coisas fazem parte da realidade. Elas não deveriam voltar a fazer parte, sabe? A gente que está caminhando, não está indo para um outro caminho, né? Então, essa que é a complicação, até com privatização, sabe? Então, começa a ter uma outra perspectiva muito na contramão do que deveria acontecer, que é o retorno dessa educação popular, porque é a salvação para a educação, sabe? Tipo, pelo menos, do que eu estudei até agora, eu não vi outra coisa. Tipo, é política pública e isso. Não tem para onde correr, sabe? Mobilização. Porque, cara, tá indo para uma outra perspectiva, tá indo para um patamar completamente diferente. A gente precisa lutar para fazer acontecer essas coisas em qualquer lugar. Então, fica aí para quem quiser fazer, procura saber como que é, porque, de verdade, quem conseguir fazer no quintal de casa tá valendo, sabe? Tipo, é coisa que os caras não precisam de muito, não. Não precisa. Não, eu fazia aqui nessa sala aqui, por isso que tem desse logo aqui atrás, que era do Favela Vive. Então, era nessa sala que eu tô, que hoje é meu quarto. Então, tipo, era uma sala que estava aqui, eu coloquei meu quarto lá para trás e comecei a fazer. Às vezes era no quintal aqui de casa que a gente começava a fazer. Então, são coisas que não precisa de muito. É reunir 5, 10 crianças e começa a fazer. Tem condições, consegue fazer com mais, faz com mais, mas começa a fazer. Educação popular é o que vai salvar. Bruno, muito obrigada pelas palavras, pela entrevista incrível que você deu para a gente. Quero deixar aqui a minha admiração registrada, né, pelo trabalho aí de educação, mas acho que principalmente, né, eu acho que tem uma coisa que é importante, né, você veio dialogar aqui com professores também, né, eu acho que a partir daí a gente também vai trocando essa perspectiva, né, eu acho que você ampliou muito aí os horizontes do pessoal, e fica o convite para você voltar sempre que você quiser, tá? O espaço está aberto aí para você trazer os temas que você quiser. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.